Uma informação divulgada no último fim de semana na coluna do jornalista Lauro Jardim, no Globo, acendeu o alerta vermelho para o risco de extinção de duas emissoras que fazem parte da história do rádio no Brasil. Segundo a nota, o diretor-geral da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, Coronel Rony Pinto, teria informado a gestores da estatal que em abril as rádios Nacional do Rio de Janeiro e MEC AM serão desligadas da rede. Esta é a segunda ameaça de dissolução da Rádio MEC. Em 2019, o governo federal ensaiou encerrar as atividades da MEC AM, que é a mais antiga emissora de rádio em funcionamento no país. Essa jornalista faz parte da comissão de funcionários da EBC e da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública. Ela confirma que o comunicado chegou a todos os setores das rádios. Segundo orientações dos gestores, o processo de redução das potências das emissoras deve se estender até o mês de abril. Na verdade, existe um decreto de 2013 que determina para o fim de 2023 o encerramento de todas as transmissões em AM no país. Porém, foi aberto um período para a migração das rádios que operam em AM para as frequências em FM, mas a EBC não fez o pedido de migração para suas rádios, então a empresa sinaliza a intenção de desligar as emissoras AM no Rio de Janeiro, muito claramente. A jornalista lembra que a Rádio Nacional já começou a operar na banda estendida de FM desde maio do ano passado, mas a audiência é muito inferior à transmissão pela AM. Nossa reivindicação é para que o governo, por meio do Ministério das Comunicações e da EBC, crie canais no dial de municípios nas regiões Norte e Sul Fluminense para atender os ouvintes que ficarão órfãos da Nacional, no interior do estado e na região metropolitana. Sabemos que a rádio já chegou a pegar até em Minas Gerais, mas a EBC vem reduzindo dia após dia a potência e não sabemos o alcance certo atual. Outro problema é que a faixa estendida da FM é pouco conhecida e os aparelhos atuais não conseguem sintonizar. Então, na prática, quase ninguém ouve. Vai ser lenta essa substituição de aparelhos. Atualmente, duas rádios operam com a marca MEC. A mais antiga, a AM, inaugurada em 1923, e a mais recente, que migrou para a FM em 1983. As duas estações têm programações diferentes, são voltadas para públicos distintos. A mais recente é dedicada à música, enquanto a tradicional mantém a sua grade com conteúdos essencialmente educacionais e da cultura brasileira. É por isso que a Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública acredita que a extinção da rádio MEC AM representa o fim de um importante canal de divulgação da memória nacional. O diretor da Escola de Rádio considera um equívoco anunciar o desligamento da Rádio Nacional no momento em que a emissora completa 100 anos de existência e aponta uma solução que pode preservar as duas importantes estruturas para a história nacional. Não são 100 anos de rádio no Brasil. Está bem claro que já houve algumas transmissões anteriores, mas o fato é muito emblemática a transmissão pelo governo em 1922. Justamente essa rádio, que depois Roquete Pinto pegou para que se transformasse em Rádio Sociedade, isso é emblemático demais. No momento em que essa rádio completa 100 anos, ela sai do ar. O que poderiam fazer eu não sei se é essa a ideia, talvez seja, e tomara que seja, é colocar essa rádio AM para o FM estendido, mas manter essa emissora tão importante na cultura do nosso país. A Rádio MEC, ela é muito importante. Então, eu estou aqui hoje dizendo para vocês, basicamente, que eu acredito, infelizmente, que a Rádio MEC saia do AM, mas que vá para o FM. Seria uma grande saída, seria até, vamos dizer assim, um presente para todos nós, que essa rádio vá para o FM estendido e que possa continuar sendo a Rádio MEC que sempre foi, falando de cultura, falando de música, enfim. Agora, quanto à Rádio Nacional,
eu espero um pouquinho mais, aguardo um pouquinho mais, porque eu acho a ideia assim tão absurda que eu não sei se eu não quero acreditar, entendeu? Mas eu acho que já aconteceu alguma informação atrás e não ocorreu efetivamente o desligamento do transmissor. Então eu acredito que tudo isso possa ser, vamos dizer assim, à vontade, mas não será concretizada. A direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro afirma que recebeu a notícia com tristeza e vergonha e vai lutar contra a medida do governo federal. Recebemos com muita tristeza e vergonha a proposta da direção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que o governo vai extinguir agora no mês de abril duas importantes rádios, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio MEC AM. Um espanto. Mais um ataque à comunicação pública de qualidade, um ataque à informação, à cultura e à história do rádio, porque neste ano completa 100 anos de existência. O Sindicato dos Jornalistas repudia veementemente este ataque e vamos lutar até o fim contra o fechamento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da Rádio MEC AM. Vamos à luta. Após se reunir com os integrantes da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, a deputada Mônica Francisco, do PSOL, protocolou 2 projetos de lei em coautoria do deputado Valdec Carneiro, do PT, para declarar a Rádio Nacional e a MEC AM como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro. A gente entende como fundamental a luta pela democratização das mídias e a garantia da comunicação pública como forma de ampliar e fortalecer o conhecimento da nossa identidade, da nossa cultura, dos laços que nos fortalecem. Então, quero mais uma vez reafirmar o meu apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da EBC, essa empresa fundamental para a comunicação pública brasileira, e da Rádio MEC. Estamos juntos, juntas e juntas nessa luta. Salve a comunicação pública, salve a democratização das mídias. O jornalista Roberto Barbosa está à frente de um grupo de comunicação que vem crescendo de forma acelerada e já abrange toda a região norte fluminense. O sucesso nos negócios se deve ao forte investimento em tecnologia de ponta. Para ele, a migração da rádio AM para a FM é inevitável com a chegada da banda larga 5G. Ele comenta o resultado desse processo em municípios do interior do estado. Isso tem gerado um efeito colateral em algumas cidades. A rádio de Conceição de Macabu, que era operada por uma fundação, ela deixou de existir, porque os controladores não tiveram dinheiro para investir em equipamentos, em tecnologia, para fazer migração para a frequência FM. O mesmo ocorreu também em Casimiro de Abreu, uma única rádio AM, não está funcionando mais. E é provável que não vá migrar para a FM, vai deixar de existir. Então, em muitas cidades do interior que só tinha uma rádio AM, vão perder essas emissoras, não terão mais frequência, não terão mais emissoras de rádio. Roberto aponta brechas nas regras estabelecidas pelo governo para a migração entre frequências, que precisam ser corrigidas para evitar distorções e vantagens para determinadas categorias. Que se observa, por exemplo, em cidades como Campos dos Goytacazes, a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. A Rede Record, que é a emissora controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus, tinha 3 rádios AM e 1 FM. Vendeu uma dessas rádios, vendeu a rádio AM, que não conseguiu fazer a migração para a frequência FM, é de um grupo privado, e tem hoje 3 emissoras na frequência FM, operando essa frequência. E as 3 emissoras, na mesma cidade, operam com a mesma programação, a programação religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus. O governo cuidou de fazer toda a migração, de fazer todo esse processo, de apressar a burocracia, mas esqueceu de evitar os efeitos colaterais, que 3 emissoras transmitindo uma programação religiosa para uma mesma cidade e sem programação local, creio que é uma distorção assim
muito evidente. Então o governo em algum momento vai ter que intervir também nessas questões. O portal Eu Rio entrou em contato com a assessoria de comunicação da EBC, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno.